Se você acha que às vezes chegar para alguém e dizer que a pessoa vai morrer porque ela está num estado terminal, está com uma doença incurável, é uma coisa muito difícil e de fato é. Os familiares, os médicos precisam ter muito tato para dizer para uma pessoa que ela está nos seus últimos dias. E muitas vezes o próprio médico e a própria família escolhem não dizer nada, deixar o paciente sem saber daquilo até o momento do seu desencarne. Mas qual que é o problema disso e o que acontece muitas vezes com as pessoas que morrem sem ter percebido que morreram ou sem acreditar na vida após a morte? Então eles passam para o lado de lá sentindo-se bem, mas crentes de que continuam vivos. O mais difícil para esses espíritos, essas pessoas que morrem e não percebem que morreram, é justamente contar para ela que morreram. Olha que engraçado, né? Então, enquanto aqui a gente tem a preocupação de dizer para a pessoa que ela vai morrer, lá o tato e a dificuldade imensa é de dizer para um espírito morto que não percebeu que morreu ainda, que ele já morreu. E por que isso não é fácil? Não é fácil porque isso envolve uma série de sentimentos, de emoções, de pensamentos. E muitas vezes quando esse espírito, que está num local mais ou menos equilibrado, acaba sabendo que morreu, ele pode se desequilibrar e acabar migrando, saindo, sendo levado por sua própria frequência em desequilíbrio para o umbral. Então tem que tomar cuidado. Mas qual que é a questão? Quando você fala para um espírito que ele já morreu, você está dizendo para ele, em última instância, que acabou-se, que ele tem que desapegar de tudo que ele foi, dos seus cargos, da sua profissão, da sua família, do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus amigos, do seu carro, da sua casa, de tudo. Então veja, não é fácil você saber que morreu. De repente você fala assim, poxa, eu tive que deixar tudo e todos que eu tive, que eu conquistei, o que eu conheci na Terra. Isso não é uma coisa simples. E muitas vezes, ainda mais de um espírito que não entende muito bem da espiritualidade, chega do lado de lá ainda meio perdido, essa notícia pode ser muito problemática, como eu falei, porque às vezes ele vai se desequilibrar e às vezes nesse desequilíbrio pode até acabar sendo puxado, por assim dizer, né, pela atração aí para o umbral no seu desespero. Ou ele pode até querer voltar para a crosta terrestre no desespero de falar, não, eu não morri, eu tenho que voltar para casa, eu tenho que voltar para algum lugar. Nós temos uma história até de um filme, né, que foi feito, mas que é de uma psicografia, que é muito interessante, que justamente reflete essa situação quando a moça está para casar, então ela está noiva, ela tem toda uma projeção de vida, de casar, de ter família, de seguir, enfim, há décadas de sua vida, todos aqueles sonhos na sua cabeça, e ela fica doente e desencarna no hospital. Só que ela não sabe, ela não percebe que desencarnou. E ela acorda numa colônia espiritual. E na colônia espiritual, né, ela pergunta onde estou, vê que o hospital está meio diferente. Fala, não, está tudo bem, isso vai ser tratada. E começa a se questionar, mas cadê o meu noivo? Né? Cadê todo mundo? Por que ninguém vem me visitar? Ela fala, calma, você vai ser tratada, você vai encontrar ele no momento certo, oportuno. Porque não queriam dizer para ela que ela tinha morrido. Porque o choque dela, de repente saber que todos aqueles sonhos teriam desaparecido da noite para o dia, teriam sido, né, o contrário de enterrados, né, avivificados, vamos dizer assim, na terra enquanto ela morreu, isso é muito complicado e poderia dar um desequilíbrio psicológico para ela muito forte, que atrapalharia todo o trabalho de cura mesmo, de ajustes que a colônia espiritual estava ainda fazendo com ela em razão da doença que a levou ao desencarne. Então, todo o trabalho ainda de magnetismos e cura no perispírito. Então, é muito interessante, isso é muito mais comum do que parece. Então, bom, nesse caso dela, levaram ainda muito tempo para dizer, ela começou a conhecer outras pessoas na colônia espiritual, conversar sobre, olha, que loucura, tem gente que fala que a gente morreu, né? Ou seja, tem gente que diz que a gente não está mais aqui.
E de repente ela nessas conversas e tudo mais vai começando a entender que de fato ela pode ter morrido. E até que ela já melhor preparada descobre que morreu, tem ali o seu choque, mas já consegue manter o seu equilíbrio e segue a sua vida na colônia espiritual. Mas isso acontece muito mais frequentemente do que a gente pensa. Pessoas que morrem já estão despreparadas, não sabem que morreu, foi muito de repente, não teve aviso, não se preparou. E de repente alguém vai dar notícia para ela em algum momento de que ela morreu. E dar essa notícia não é uma coisa simples. Hoje eu fico por aqui. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal para muitas histórias sobre a espiritualidade e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um forte abraço, muita luz e até já.